e pregar como nós vamos entregar nessa noite, sobre angústias. Angústias. Qual é o cristão que não tem angústia? Qual é os santos do passado que não foram angustiados? Então nós vamos ler no Salmo 116, o verso 1 ao 4. O Salmo já está dizendo assim: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Enquanto vocês encontram aí, eu quero falar para a igreja, irmão, que esses moços aí, o irmão Gustavo e o irmão José Boaz, eu acompanho eles, pela graça de Deus, eles colocaram mais um vídeo, para a mocidade, melhor, para toda a igreja no nosso canal do YouTube, tá? É uma coisa bem rápida, é só mesmo para ajuda a todos nós, pois não podemos ainda ter reunião com jovens. Então vocês depois participem, e foi uma bênção, tá? Vamos aqui para o Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto, tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Vamos repetir junto o verso 4? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, Senhor nosso Deus. Esse mesmo poder, a mesma unção que sustentou Davi, os demais santos, patriarcas do passado, é o mesmo que sustenta nós agora, diante das nossas adversidades. Estamos passando por ventos contrários, muitas vezes nos encontramos angustiados, Senhor, mas o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Seja conosco nesta noite, nós oramos no nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vocês lembram que no Salmo 120, o próprio Davi diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na mensagem Sede, o profeta diz no parágrafo 21, parte dele, e o 22, o irmão Brana diz assim: eu penso que Davi, ao escrever este salmo, deveria estar em angústia. Geralmente necessita da angústia para tirar o melhor do homem. No verso 22 ele disse: muitas vezes Deus nos coloca em cantos apertados onde temos que olhar para cima. Cada um de nós tem seus momentos de angústia, de dores. E às vezes, quando um cristão está passando pela sua fase difícil, angustiado, às vezes não é entendido, nem compreendido. Passando pelos seus cantos apertados, onde cada um de nós temos que olhar para cima. Às vezes temos até mesmo que levantar nossas costas num hospital, ou numa cama em algum lugar, para então podermos olhar para cima e vermos de onde vêm as grandes bênçãos de Deus. Fases,
Deus sabe o que eu e você tem que passar. Tem hora que bate um desânimo. Nós somos humanos. Não tem nenhum melhor que o outro. E cada um tem uma estrutura dada por Deus. Deus é um Deus de variedade. Por isso que ninguém é igual ao outro. Há coisas que um suporta, o outro não suporta. Há coisas que um passa cantando, sorrindo, o outro não vai. Mas Deus conhece a cada um de nós. E Ele sabe o que eu e você pode passar. Você vai notar em 1 Reis, capítulo 19, o verso 4. Quem gosta de anotar a escritura. Você vai ver outra pessoa, irmão, angustiada, que é o nosso profeta Elias. Tanta aflição, tanto tormento. Ele desesperou tanto que ele achou que ele estava sozinho na face da terra para sustentar aquela fé em Deus. Sendo perseguido de um lado, perseguido de outro. Um fala uma coisa, o outro fala outra. E Elias, tão desesperado, angustiado, ele partiu para o deserto. Em outras palavras, não quero ver ninguém, não estou dando conta. E lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, ele pediu a morte. Diz: só eu me encontro, Senhor, só eu. E desejou a morte naquela hora. Mas nenhum de nós vai partir enquanto Deus não cumprir um propósito comigo e com você. Nenhum. Às vezes você diz: eu quero partir, eu estou cansado, eu estou esgotado. Mas Deus olha de lá e diz: não chegou o seu limite, não chegou a sua hora. Eu vou te dar força. Você vai nesse culto nesta noite, eu vou partir o pão para você, como eu parti para Elias, e ele levantou, caminhou 40 noites, 40 dias. Elias angustiado, e o profeta começa a descrever na mensagem o que fazes aqui, a partir do 33, ele disse assim, 53, deixe-me lhe dizer, irmãos, Elias com seus nervos alterados. E às vezes nós queremos cobrar de um irmão, de uma irmã, de uma família, do ministério, com quem que não tem nervo, com quem que não sofre abalo. Mas nós somos humanos, nós não fomos feitos de serragens. Paulo diz: quem não tem dor, que eu não tenha também. Quem não sofra, que eu não sofra também. Mas o nosso socorro vem do alto. Por isso que um cristão revelado se une um com o outro, para combater o bom combate. Diz: eu estou junto, vou ajudar em oração. Como aquele pequeno passarinho, quando aquela grande floresta pegou fogo. E aquele pequeno passarinho, sentindo a responsabilidade dele com aquele local, corria no córrego, pegava a gota d'água e voltava e jogava. E os outros riam, zombavam. Diz: quem é você para apagar esse fogo? Ele diz: é verdade, eu não vou apagar o fogo, mas a minha parte eu vou fazer. Deus nos ajude, eu e você não foi colocado aqui em vão. Nós não vamos mudar nada, mas a nossa parte vai fazer, porque estamos sob um poder transformador. Vai ajudar, vai orar, vai interceder, não vai julgar. Já pensou eu e você naqueles dias, chamando Elias de covarde, fugiu. O irmão Branham disse: Elias estava com seus nervos alterados, um profeta. Seus nervos estavam à margem de um colapso. Sempre me compadeço quando eu leio dele. É dito de Jezabel, rebaixou aquele vaso.
Jezabel perseguiu tanto e rebaixou tanto Elias. E ele correu-se, foi ao deserto e deitou debaixo do zimbro. Oh, essa experiência debaixo do zimbro. Muitos de nós nos encontramos ali às vezes. Debaixo do zimbro. Eu mesmo muitas vezes tenho estado debaixo do zimbro. Isso é o nosso profeta. Às vezes Deus toma um homem como tomava ele, discernia os pensamentos, pessoas eram ressuscitadas, câncer era jogado por terra, mas de repente ele chamava alguém, colocava na plataforma, ia lá para um quartinho, rolava no chão de dor, tinha úlcera, dor lhe incomodava, levantava de lá, vinha para a plataforma de novo, às vezes ninguém nem ficava sabendo, mas era homem como eu e você, mas Deus atuava, e é assim que Deus atua na igreja. Às vezes com dores, com problemas, dificuldades, limites, mas crendo no poder de Deus, como pobre enriquecendo a muitos, quando nada tendo, mas tendo tudo. Debaixo dos zimbros, em um lugar que você não sabe o que faz. E quando a gente não sabe o que faz, irmão, você se frustra. Você encontra todo frustrado. Tem hora que a gente não tem resposta. Por isso que a gente não tenta explicar certas coisas, a gente confia em Deus, o tempo responderá. Tem coisas que você não vai poder explicar, certas decisões que você tem que tomar, certas afrontas que você enfrenta, não tente explicar, deixa Deus. Se Deus te chamou, Deus te sustenta. Se você veio de lá, você vai voltar para lá. Pode atirar pedra, pode falar que você não é. Você sabe quem começou a boa obra em você. Mas você se frustra. Aí o Mombrana diz, e falando sinceramente, eu mesmo agora estou debaixo do pé de zimbro, e eu estou me perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? E se Deus não responder, vai inventar? Sabe, você, a pessoa que está debaixo do zimbro, se porta como Elias. Gosta de dormir, às vezes fica trancado, deixa eu quieto, deixa eu quietinho. Eu tenho pregado mais do que ninguém no mundo para gente cansada, pregado para gente esgotada. As pessoas andam tão cansadas hoje. O fardo que o mundo carrega cansa. Mas Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Estão sob tensão mental. Estão sob tensão mental. Bombardeios. Existe no mundo hoje esses bombardeios, homens que vão a loucuras, ao ponto de colocar todo aquele arsenal no seu próprio corpo e se explodir no meio da multidão. E quando você vê essas loucuras no natural, começa a observar essas loucuras no espiritual. Há pessoas que não querem ver você feliz, a pessoa que não quer ver você posicionada, congregando, ela quer te explodir,
Para ela é vantagem você nunca mais congregar. Para ela é vantagem você não crer em mais nada, porque ela já perdeu o crédito. Mas você tem que perseverar, tem que ir para o pé de zimbro, tem que esperar no sobrenatural. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Mas elas são especialistas nisso. São homens bombas, com notícias, com coisas indesejáveis. Nunca leva as boas novas, mas o evangelho é boas novas. Ele vive, ele vive. Faz questão de fazer certas visitinhas, joga a sombra daqui, joga a sombra dali. Mas a melhor visita é a visita de Jesus, é a visita do sétimo anjo. Estão sob tensão mental, enche os manicônicos, sanatórios por todos os lados estão lotando cada vez mais. Estão sob tal tensão nervosa até o ponto que não sabe o que crê e nem quem vai crer. Tudo que o diabo quer é tirar o cristão de crer no quíntuplo de Efésio. Ao ponto de dizer, agora não creio mais nada. É o que o diabo quer. Porque Deus nos deu o quíntuplo de Efésio para a perfeição dos santos. Para não ser levados pelos ventos de doutrina como criança, joga para cá, joga para lá. Não, Deus nos deu um quíntuplo de Efésios. Nós temos profeta, nós temos apóstolo, nós temos pastor, evangelista, mestre, para a perfeição dos santos. Mas são homens sujeitos a dores, a zimbro, a sentimentos, chora escondido, tem desejo de parar, tem desejo de entrar numa caverna, tem desejo de ir embora, de sumir, mas Deus tem um compromisso, Deus sustenta. Às vezes açoitado de um lado, açoitado de outro. Paulo diz, eu tive açoites. Quem não tem açoite nesta era? Açoite de língua, de palavras, de maledicência. Mas aquele que sustentou Paulo, os profetas, Davi, Elias, é o que sustenta esses eleitos. A gente fica pensando e vendo nessa caminhada de fé de cada cristão na face da terra, é o sobrenatural. Nós não temos condições. Ser cristão é Cristo em nós. Não tem condição. Nós não damos conta. Nós estamos ouvindo hoje a escola aqui, e tem a leitura da mensagem. Mensagem influência. E o Mombrana disse, quer saber quem eu e você é? Pega o copo d'água, coloca na sua frente, põe o dedo ali e tira. Vê se ficou buraco. Ele diz, eu e você não é nada. Nós não somos nada. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem eu e você continua sendo Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos desse socorro, dessa ajuda, para manter a mente sã, para equilibrar nestas horas. Estão sob tensão mental, a tal ponto não sabem nem o que creem e nem o que querem. São atirados ali, sem que saber o que fazer. Que coisa triste. E ele continua, aí ele falando dele mesmo, no 63, então eu me arrasto também para debaixo da árvore de zimbro. E eu penso, Senhor, por que me deixa seguir adiante com isto? O que mais eu posso fazer? Estava conversando ontem com o irmão, depois que nós tínhamos vindo um companheirismo. E diz, é uma hora de tanta boa intenção,
Mas Deus nunca trabalhou com boa intenção. Deus tem direção divina. A direção divina é a mensagem. Tem coisas que eu não vou fazer, você não vai fazer, mas Deus vai fazer. Senhor, por que me deixa seguir adiante com isto? O que mais posso fazer? Todos chegamos a esses momentos, mas então a misericórdia de Jeová chega a seu servo. Dá glória a Deus por isso. Quantas vezes chegou para mim e para você? Deus conhece as suas provas, irmã. Deus conhece as suas provas, irmão. Saibam, Ele conhece tudo e então desce. Ele conhece que seu servo necessita de descansar. Irmão, eu não creio que cada um que tem um chamado para se colocar na frente do povo, vem por causa do dinheiro, por causa da fama. Eu não creio nisso. Eu sempre tenho dito, ai de mim se não fosse o chamado. Só isso é que me sustenta diante daqueles que têm eu como pastor. Não tem capacidade. Eu tenho pensado assim, se ele me permitisse mexer com a minha profissão, entrar aqui por último e sair primeiro. E como eleito eu creio no meu arrebatamento. Mas se ele me chamou para estar aqui em frente, eu tenho que vencer a mim mesmo. E por amor à alma, pelo chamado divino, eu tenho que tomar o meu lugar e perseverar, persistir. E eu sei que vocês têm orado por mim, têm orado pelos esses pastores, igrejas estão orando pelos seus pastores, pastores estão orando pelas igrejas. Nós não foi feito para ser derrotado, em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. É uma dor daqui, é uma dor dali. E às vezes pessoas que não têm um pingo de entendimento, dá vontade de pegar o paletó e diz, quer tomar o lugar? Quer assumir o meu lugar? Às vezes os maiores sermões se dá sentado no banco. Ali nós pregamos, precisa de ver. Às vezes os problemas é resolvido no banco. Se eu fosse eu, mas não é eu, não é você, é Jesus. Essas são as ovelhas de Jesus. Tem coisa que você vê, você sabe que está errada, mas você não pode falar. O irmão Brana disse, eu vejo coisas aqui, se eu falasse daria suicídio, separação, daria morte. Mas na hora certa, quando Deus dirige, aí acontecem as coisas. Eu não posso caminhar sobre boa intenção. Será que ele não vê? Será que ele não enxerga? Muito mais Deus vê, muito mais Deus enxerga. Mas na hora certa ele dirige. E quando Deus dirige, Deus resolve. Mas eu não. Eu com boa intenção só pioro. Quantas marcas eu carrego. Quantas dores já causei. Você imagine quem está na frente de um povo, de uma entidade, não vai cometer injustiça? Não vai sair alguém às vezes choroso? Quantas vezes dentro de casa, meus pais tiveram 6 filhos, até o inocente apanhava pelo culpado, mas naquela hora de correção, vem cá também, você já vai tomar uma. Não tinha nem nada a ver, só chegou na hora. Mas é pai, é mãe, é Deus, é Jesus, é a palavra, é a mensagem. Somos irmãos. Ele conhece que o seu servo necessita descansar. Assim põe para dormir um momento, enquanto ele está ali, atirado, esperando recuperar, orando até para morrer. Oh família, irmãos preciosos, tem hora que você dá vontade de quebrar até o celular. Você tem medo até de ligá-lo. Não quer atender. São fases. Mas o pé de zimbro passa. Não me importa o quanto clamemos e pensamos isso e aquilo. Nada pode tirar-nos daqui
até que Deus tenha terminado conosco. Você quer dar glória a Deus por isso? Estou tão feliz de saber disso. Vamos falar junto? Estou tão feliz de saber isto. Algumas vezes, você se sente como eu senti uma vez. Quando pus uma pistola na cabeça. Humano como eu e você. Para suicidar-me. Mas não pude fazer. Deus não deixou. Dá glória a Deus. Deus não deixou você parar. Motivo você tem. Mas Deus não deixou você parar. Não quero tocar mais, não quero cantar mais, não quero pregar mais. Esgotado, cansado, angustiado, triste. E às vezes nesta hora, Deus permite. Parece que ninguém te compreende. Parece que nessas horas Deus permite você ficar tão só, que parece que você está abandonado. E ele se sentiu tão só, tão esgotado, tão angustiado, que ele disse: aqui chega. E pegou seu revólver, engatilhou, levou aqui. Mas a minha vida, a sua vida está na mão de Deus. E puxou, não saiu. Quando ele jogou no chão, o revólver disparou. No outro dia, lá no serviço dele, ele trabalhava com alta tensão. Subiu no poste, aquela angústia veio de novo, aquela dor. O diabo sabe como esmurrar uma pessoa. Irmão Branda diz: eu atendi um casal, agora ele é um ministro. Eu estava atendendo ele e a esposa. Ele está tão desesperado porque o diabo sabe onde esmurrar. E é um murro atrás do outro. Mas Deus me deu graça para ajudá-lo. E ele saiu fortalecido em Cristo. Deus nos fortaleça. Nos dá uma porção maior nestas horas. E ele disse: eu não suportei. Eu estava debaixo do pé de zimbro. Tirei minhas luvas e disse: Senhor, eu não quero, mas eu sou um covarde. E comecei a falar o Pai Nosso e levei as minhas mãos em 13.000 volts. Aí eu olho: por que estamos de pé? É que o mesmo Deus que cuidou de Davi, de Elias, de Sadraque, de Mesaque, Abednego, que tem cuidado desse apostolado, desse quíntuplo, de o nosso profeta, é o Deus que cuida de nós. É que cuida das famílias, é que cuida dos casais, é que cuida das crianças, dos moços, das moças. Quem cuida é Cristo. E ele diz: quando eu levei as mãos, eu acordei horas depois naquela grama, e aí eu chorava desesperado. Diz: nem morreu consigo. Aí às vezes você tem que falar: nem parar eu consigo. Há uma força maior que me ajuda a continuar. Há uma força maior. Ela não vem desse mundo, ela não vem de quinta dimensão. Ela não vem da ciência, ela não vem da religião. Ela é o poder de Cristo através desta palavra. Ela me dá força para continuar. Para voltar atrás, para acertar. O mesmo Deus que esteve com Elias está aqui agora, você crê? O mesmo Deus que me viu debaixo do zimbro, minha esposa, meu bebê enterrado na tumba, meu pai, meu irmão, todos estavam fora,
Tudo estava fora do meu raciocínio. Estava sobre o zimbro, duro. Cheguei ao ponto em que estava tão fora de mim, que eu procurei fazer voar os meus miolos com a pistola, não pude fazê-lo. Havia algo a fazer, Deus não havia terminado comigo. Ele sempre cuidará de mim, Ele sempre cuidará de você. Ô pobre servo cansado, esgotado, Deus te viu aqui nesta noite. Dá glória a Deus por isto. O diabo não pode te destruir, ele não pode destruir a sua alma eleita. Ele sabe onde você está nesta noite. Talvez você possa estar sobre um zimbro com tudo perdido, mas acorde, Ele sabe aonde você está. Nós estamos aqui, nós precisamos de um montão de reparações. Eu preciso de um montão de reparações. Faz a reparação, Senhor. Ser reparados, ser consertados, ser fortificado. E às vezes você vai ter que sofrer açoites de julgamentos, dores, desprezo, afronta, mas a sua alma dá glória a Deus, porque você está sofrendo por ser cristão. Você vai notar, irmão, que o próprio Senhor Jesus, chega uma hora de dor. São Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. O próprio Jesus começou a entristecer e angustiar muito. Amém, irmã Dulce, amém, amém. Irmã Dulce, deixa um pouquinho para mim, irmã Dulce. Amém, Deus te abençoe. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Como que nós ia compreender o próprio Jesus? O próprio Deus se fez carne e agora sendo abandonado. Ele mesmo dizia: eu estou angustiado, a minha alma está cheia de tristeza. Ficai comigo um pouquinho. Em outras palavras, sofra o meu tempo. Sofra a minha etapa. Feliz é a família que sabe sofrer a etapa daquele patriarca, daquele pai, daquela mãe. Às vezes ela está passando por circunstância, por fase que ela não desejava. Não é hora de acusá-la. Às vezes ficou lenta, precisa de compreensão. São fases. Marido precisa de compreensão, esposa precisa, a igreja precisa, ela tem fases, o ministério precisa, ele tem fases. E se não puder compreender, vai desprezá-lo? Agora não é mais o pai? Quando estava com força, com energia, que tudo provia, era o meu herói? Agora já não é mais?
Está velho? Ficou caduco? Está me envergonhando? Antes era o homem que Deus levantou para dar continuidade à mensagem no Brasil, agora não é mais. Há um tempo que diz, esse é meu pastor, agora não é mais. Essa é minha esposa, agora não é mais. Que fase que Jesus entrou. E indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Tem coisa, irmão, que eu e você não quer não. Quer ser popular? Quer ter fama? Então tem que ser pastor denominacional. Porque da mensagem não tem popularidade, não tem fama, aqui tem que ser levantado para mostrar Cristo. João, quando encontrou o Cordeiro, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora que ele foi apresentado, convém que eu diminua e que ele cresça. Eu e você está aqui para exaltar a Jesus Cristo, é o poder de Cristo. Mas agora nós vemos Jesus, um Cristo abandonado, pedindo a Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que ninguém falasse, eu não queria passar por essa vergonha. Não, nós fomos chamados, não é só para se alegrar em Cristo, não, é para padecer pelo Evangelho, açoites espirituais. Jovens, homens, mulheres, se for possível, passa de mim esse cálice, esse mal entendido. Falaram de mim, meu nome está na sarjeta. De Jesus foi parar onde? O próprio Deus na terra, sendo abandonado, sendo chamado de Belzebu, filho ilegítimo, mas no entanto continuou sendo o ouro, sendo o poder de Deus expressado na terra, salvando, perdoando. E às vezes muitas coisas nós estamos preocupados demais com o meu nome, o seu nome. Não, nós estamos aqui para morrer, estamos encomendando caixão, enquanto eu e você morre, Jesus vive. E ele precisava de morrer. O ministério do homem, Jesus, precisava de morrer, ficar sozinho, perder no Getsêmani. Ali ele morreu, virou uma ovelha muda, sendo levado ao matadouro. Quando ele morreu para si mesmo, ele pôde morrer para mim e você. Agora ele morreu por mim e por você no Calvário. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós somos sepultados com ele, mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, mas tem coisa que nós não queremos passar não, irmão. Pai, se for possível, passa de mim esse cara, esse mal entendido, e se eu pudesse explicar, e a língua coça, aí eu vou dar uma satisfação. Não, irmão, deixa a vida falar. Você já viu o poder do silêncio? É o que mais irritou, irmão, aqueles homens que foram julgar Jesus e ficar calado. Poder do silêncio. O que mais irritou o diabo do Getsêmani ao Calvário é que Jesus não falou mais nada. Se for possível, passa, mas todavia não seja como eu quero. Vamos falar junto? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você pode dizer amém para isso? Então prepara. Que às vezes a semana você pode enfrentar uma grande contradição e Deus te inspirar. O que nós lemos aqui diz, você pediu. Mas lá dentro eu estava tão disposto, eu estava tão encorajado.
Eu fui na frente e cantei, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí o dia que Jesus deu uma bênção para ele, não entregou foi nada. Dá glória a Deus, irmão. Mas Jesus agora abandonado, totalmente abandonado. O profeta diz, faz presente do meu ministério. 44. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles serão abandonados pelo mundo e o mundo religioso. A noiva está sendo abandonada. E ela tem que ser abandonada porque ela vai passar pelo processo de transformação, de arrebatamento, e ninguém vai notar. Por isso que ela não está misturada com aparência, com grandeza do mundo. A grande obra que nós estamos fazendo, não, a maior obra da graça que está sendo feita nesta era, é a mensagem sendo revelada. Depois dessa graça aqui, o que resta é juízo. Valorize ela. Ela chegou para você, é a graça de Deus. Jesus, pensa bem, alimentou 5.000, ninguém queria sair de perto dele. Um dia eles apanharam cesta cheia de fragmentos, tirado de 5 pães e 2 peixes. No dia seguinte, creio que foi, ele começou a descer com a palavra. Agora todos eles começaram a dispersar dele. Ele olhou em volta para os discípulos e disse, não quereis ir também? Mesmo os seus 70 ministros ordenados o deixaram. E ele disse, não quereis ir também? Então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens a vida eterna. Irmão, depois que eu e você conheceu a mensagem do dia, Jesus em nós, para onde nós vamos? Pode falar, pode atirar pedra. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando tem uma fonte de água, você pode tentar tampar do jeito que você quiser. Pode pôr concreto. Quantas vezes aí, ó, nessas rodovias, autopista, eles têm que viver arrumando, porque tem uma mina d'água lá. Demora que demora, de repente ela estoura. Agora, quando não tem, irmão, a gente foi criado na região de Bandeirantes, e antigamente lá tudo era poço. Era poço de 24 metros, 30 metros, o lençol de água era muito baixo. Tem irmãos aqui que sabem. Eu tinha um tio, ele era poceiro, chamava Adãozinho do Poço, já partiu. Ele era famoso para fazer poço e achar mina d'água. Aí, ia lá, cavucava, e ele olhava com aquela experiência dele, dizia, aqui não adianta. Mas alguém diz, não, aqui vai dar. Aí na época da chuva, ficava bom, bonito, de repente secava. Vamos cavucar de novo. Quem não tem, não tem, irmão, mas quem tem, tem. Você tem. A questão é que está aí dentro de você. Ah, vamos cavucar, vamos ajudar, mais um pouquinho, vamos lá. Passa um pouquinho, cadê a água? Agora tenta ir num poço artesiano e segura a água dele. A água flui de dentro para fora. Você sabia que a presença do Espírito Santo, da mensagem dentro de você, não deixa nada dessas coisas que te atacam ficar em você? Porque a presença de Deus flui de dentro para fora. Vai de Satanás! Isso não é para mim, não. Estava vendo aqui, o pastor Joaquim testificando, né? Que aquele culto doméstico, lá na época da mãe dele, morava numa casa simples e tinha uma bica em cima, eles falavam bica, onde emendava o telhado. Ali tinha aquela bica de zinco, que hoje para nós é a calha, né? E ela começou a orar ali com as crianças, e alguém parece que derramou em cima daquela bica, quilos e quilos de chumbo, e aquele barulho veio, mas não caía. Ela parou a leitura, olhou para cima e disse, vai-te, aqui não é o seu lugar. Aquilo era um demônio. Você tem esse poder dentro de você.
Pessoas querem derramar coisas sobre você, você só olha e diz, vai-te, aqui não é o seu lugar. Jesus já chegou primeiro. Eu sei em quem tem crido, sou cidadão do céu. Eu estou rumo à nova Jerusalém. Não, irmão, quer tentar despejar? Pode tentar, mas você pode arrepender e diz, aqui não é o seu lugar. Veja aqui, observe, vamos dar uma advertência para nós como cristão. Observe, é o 46 da mensagem, faz presente do meu ministério. Mas o tempo vem quando a hora do abandono virá, e isto tem que vir, deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem. E ele diz assim, irmãos, isso tem chegado para mim, e não precisa tentar se esquivar disso, está aqui. E você simplesmente tem que tomar isto. Eles não deslizaram para se esquivar disso. Cada um deles se firmaram e tomaram isso. E nunca se envergonharam do Evangelho, mas viveram pelo poder da sua palavra. Então, irmão, não se esquiva não, tá? Pode chegar essas horas, às vezes de açoite, dores, desprezo, afronta. Você vê Davi, irmão, um homem segundo o coração de Deus, chorando por Jerusalém, perseguido, querendo matá-lo. Tem região que ele passou feito bobo, tropeçando, engurviou as pernas, os braços e saiu babando no meio da multidão, para não morrer. Lá na frente achou um corajoso, tem pessoa que tem coragem demais, que eu nunca quero ter. Uma pessoa deficiente, que hoje é muitas pessoas deficientes espiritual, sem condição, sem moral e quer afrontar os outros. Corajosos demais. Não sabe perdoar, não sabe esperar, não sabe orar, não sabe interceder, só sabe julgar, enterrar. E quando ele viu Davi, ele veio de longe, desaforando Davi, arrastando uma perna e falando coisas. Corajoso demais. E um dos grandes de Davi arrancou a espada e disse, senhor, quer que eu tiro a cabeça desse cão? Ele disse, não, foi Deus que permitiu. Tem coisa que eu e você tem que passar que Deus permitiu, para ver o que está aqui dentro de nós. Se a coisa só está na cabeça, só no ego, se nós estamos muito fortes ainda, então Deus tem que moldar, eu tenho que perder, eu tenho que abaixar, eu tenho que ser moído, eu tenho que ser quebrado. Você quer dar glória a Deus por isso? Chorar às escondidas. Logo você vai achar um que tem coragem para te desrespeitar. Às vezes foi tão ajudado, tão beneficiado. Mas faz parte. A mensagem eu sei. Vamos encerrar com ela. 90. Então, nesta manhã eu digo isso, amigos. Depois de 31 anos de ministério. Ei, pastor Emanuel, quanto tempo já? Quanto tempo já? 21, congregando. E de pastor? Dois anos? Só sabe quem é. Tem uns que pensam assim, pastor é andar bem vestido, carrão do ano, casa boa e dinheiro no bolso. A maior riqueza que existe, irmão, é nós estar no lugar que Deus pôs. Não importa. Se é o lugar que Deus te colocou, é a maior riqueza que tem. Se é dona de casa, se é faxineira, se é a patroa, não tem importância. Se é empresário, se é um vendedor de picolé, vendedor de pão, não tem importância. Se Deus colocou, Deus te sustenta. Se é pastor, se Deus colocou, Deus sustenta. E 31 anos de ministério.
Depois de 31 anos de batalha no campo, eu quero deixar meu testemunho disso. Fala para nós um pouquinho, irmão Bruno, aqui antes de encerrar. Dá um testemunho desses 33 anos de ministério. Tenho visto muitas decepções. Eu tenho visto o tempo em que pedi por coisas, clamei por coisas, implorei por coisas e falhei em obtê-las. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então eu saberei que isso opera exatamente correto, termina exatamente certo e opera exatamente nas coisas corretas. Quando eu perdi meu bebê, minha pequena Sharon, por quê? Porque tinha um chamado para ser profeta. Aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Como pode? E eu disse, como isso pode ser para o meu bem? Como pode ser isto para o bem? Mas, irmãos, meses depois, quando eu a vi de pé, com toda a formosura de uma jovem garota, falando comigo, de pé, ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo, eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o caminho errado. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil, e eu sei que verei novamente, eu sei que verei, e eu sei que além de qualquer sombra de dúvida, lembro também da minha esposa, com 22 anos de idade, segurando, quase que uma pequena garota, uma pequena mãe, e saiu na manchete dos jornais, faleceu, jovem, mãe do reverendo. Oh, como o meu coração sangrou, eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei, que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão. Eu sei que eu teria que ser moído, espremido, para poder extrair o que estava nela. Havia muito brana ali, eu tinha que ser exprimido, antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. E ali havia muito de você em você, até Deus ter que te espremer aquilo através das provas. E quando está acontecendo a espremedura, é difícil, irmão. Mas algum tempo depois, os céus voltam a clarear, e você vê o propósito de Deus, e você dá glória a Deus. Então você clama de alma, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias Ele colocará sobre a terra, embora os vermes da carne me destruam esse corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Irmão, essas pequenas provas, coisas aqui são apenas momentâneas, elas se dissipam e vão embora, mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disso, para que Deus possa obter a sua glória. Dá glória a Deus por isso. Agora nós vamos ficar de pé, e eu quero encerrar aqui com o último parágrafo dessa mensagem, parte dele, o 108. Feche os seus olhos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Irmãos, igreja, podemos ser feridos, perder batalhas, mas nunca perderemos a guerra. Vamos falar junto? Posso ser ferido, posso perder batalha, mas nunca perderemos a guerra. Com os olhos fechados. O profeta diz assim: estou com medo. Eu também estou, Senhor. Estou com medo. Eu pareço estar assustado. Eu tenho medo de cometer um erro. Perder uma batalha não é perder uma guerra.
Patton perdeu várias batalhas, mas ele nunca perdeu a guerra. Isso é correto. Nós perderemos muitas batalhas também, mas nós não perderemos a guerra. Eu cometi muitos erros, mas não perderei a causa que Deus concedeu a isso. Deus cuidará disso, Deus cuidará de você, irmão, Deus cuidará de você. Ele tem um compromisso com a terra, Ele vai restaurar a terra. Ele tem um compromisso com você, com a sua alma. Ele te dará tudo que você precisa. Agora é a hora, eu creio que chegou a hora. Estou começando, sendo que esse dia é Páscoa, eu vou continuar como eu fiz. Vamos continuar orando um pelo outro, orando pelos enfermos, crendo. Se eu puder, e há unção, algo que tem que acontecer dentro de mim, algo vai acontecer dentro de nós, há um poder vivificador. Eu não estou acostumado a isso, isso vem de tal modo, talvez eu não seja de detectar isso exatamente certo, mas eu tenho que continuar nisso, até que eu realmente saiba disso, todas as vezes. Então esse dia que eu tentarei pela graça de Deus. Irmão, nós estamos chegando ao final. Oh Jesus, muitas batalhas nós já perdemos, carregamos cicatrizes, envergonhamos de certas atitudes, de certos comportamentos, mas nós não envergonhamos do seu evangelho, nós amamos esta mensagem. E se tiver que me corrigir, quebrar, me moldar, não importa. Uma coisa eu sei, eu estarei lá naquele bendito amanhecer. Você vai chegar lá, irmã. Jesus tem te ajudado, irmão, você vai chegar lá. Senhor, com essa segurança nesta hora, pessoas estão sendo curadas, libertadas, animadas, encorajadas. Satanás, aqui não é o seu lugar. Esse homem não é propriedade sua, esta mulher não é propriedade sua, esta igreja não é propriedade sua, esse povo é propriedade de Jesus Cristo. Eles carregam o sangue, eles carregam a marca daquele dia do Calvário. Senhor, dá aquela unção que cada um de nós precisamos. Nós vamos sair daqui mais fortalecido, mais animado, com mais discernimento, com mais encorajamento, mais posicionados. E o Senhor nos dará discernimento para discernir à distância o que está vindo lá. Erguer as nossas mãos e repreender aquele mal. Porque o Senhor manifesta através da tua igreja, dos teus santos. E eu dou glória a Deus juntamente com essa partícula nessa noite. Que nós não estamos desamparados. O poder da palavra está nos dirigindo. E com a bênção que o Senhor nos deu nesta noite, leva-nos em paz para os nossos lares. Pai, conceda aquele estímulo, aquela coragem, para nos encontrarmos sempre na tua presença. Liberta, livra-nos do mal desta era e prepara-nos para a hora da sua aparição. E que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém.